E você pode deixar sua Bíblia aberta, o texto que nós vamos trabalhar hoje. Mas hoje é um dia especial. Juízes capítulo 4. Hoje se comemora no mundo todo o Dia Internacional das Mulheres. É óbvio, meus irmãos, que, como dizem já as mulheres, o Dia da Mulher são todos os dias, mas como é importante ressaltar um dia especial para nos lembrar não só das mulheres, mas nos lembrar sobretudo da diferença que elas fazem no mundo. E eu quero que você, principalmente as mulheres presentes, eu quero que você preste muita atenção na mensagem de hoje, porque eu vou falar sobre as mulheres da Bíblia. E é muito importante que você entenda que, diferentemente do que as pessoas costumam dizer, a Bíblia não é um livro machista. A Bíblia não é um livro que não dá voz às mulheres, como muitas pessoas dizem. Aliás, quem diz esse tipo de coisa não conhece a Escritura, não conhece o Evangelho. Foi o Evangelho que libertou a mulher, por exemplo, que devolveu a mulher à dignidade. Porque para os judeus, por exemplo, a mulher era alguém que nem era contada nas contagens oficiais. Quando algumas pessoas iam contar, tinham 10 pessoas, 20 mulheres, diziam que 10. Porque as mulheres não eram contadas juntamente com as crianças. Para os judeus, elas não tinham muito valor. Os tribunais judaicos, por exemplo, não ouviam e sequer aceitavam a opinião e o testemunho das mulheres. No mundo romano, as mulheres eram apenas objetos. Para os romanos, as mulheres eram pessoas que eram como usavam os cavalos, usavam as coisas, usavam as mulheres. No mundo grego, as mulheres eram objeto de prazer masculino. Não tinham uma outra finalidade senão ser algo usado pelos homens. É o Evangelho que entra na cultura judaica, na cultura grega e na cultura romana e traz a mulher de volta ao fato de que ela é a imagem e semelhança de Deus. E não só a Escritura traz de volta isso para as mulheres, como também a história da redenção, a história de Cristo e a genealogia de Jesus é marcada pela citação e a menção de várias mulheres. A Bíblia é repleta, é um livro repleto de histórias de mulheres. Se você for, por exemplo, ir à Escritura e fizer uma pesquisa a respeito das mulheres da Bíblia, e se você fizer um estudo para cada uma delas, você vai ficar de boca aberta, entender quantas vezes e como Deus usou tantas mulheres para fazer diferença. Quando a gente vai observar, por exemplo, essa questão das pessoas, das mulheres que Deus fez questão de incluir na Escritura, mulheres que têm o seu testemunho na sua vida, eu destaquei algumas delas aqui, só para você lembrar. Por exemplo, a Bíblia fala de mulheres como Sara, mulher honrada, exemplo de submissão a Deus e a seu marido. A Bíblia diz que Sara era uma das mulheres que tinha uma honra muito grande, honrava a Deus, honrava o seu esposo. Temos também a Miriam, uma mulher esperta, aquela que, em tempos em que o faraó mandou matar as crianças, ela esconde o seu irmãozinho juntamente com a sua mãe e acompanha ele pelo rio. Ela é o instrumento de Deus para evitar que o seu irmão morra. Joquebede, a mãe de Moisés, uma mulher valente, uma mulher guerreira, que não aceitou que o seu filho fosse morto, mas não apenas isso, protegeu o seu filho e depois teve a oportunidade de educar aquele que seria um dos maiores líderes de toda a história. Foi educado por uma mãe judia, não foi educada pela filha de Faraó. Nós temos, por exemplo, a Raabe, uma mulher prostituta de Jericó, uma mulher que, quando ouviu e percebeu que o exército de Israel estava se aproximando, entendeu tudo que estava sendo feito. Raabe é alguém que rende o seu coração e que protege os espias que foram lá vigiar a cidade, mesmo correndo risco de vida, e faz a eles uma promessa: sabemos que o seu Deus há de dar a vocês tudo que Ele prometeu. Quando isso acontecer, por favor, poupe a minha vida e a vida da minha família. E aí então nós temos o episódio
em que ela coloca uma fita, um laço escarlate na janela, para ser a prova de que quando o exército de Israel entrou em cumprimento da palavra de Deus, ela e a sua família foi preservada. Não só essa mulher foi restaurada por Deus, como ela foi incluída na genealogia de Jesus. Veja só, uma prostituta, uma ex-prostituta. Nós temos o exemplo, por exemplo, de Noemi, uma mulher de fibra, que mesmo perdendo tudo, perdendo os filhos, ela aprende a lidar com a sua dor e seguir em frente, para mostrar que a vida da gente pode ser marcada por tragédias, mas que Deus tem sempre a última palavra, que Deus está sempre à frente. Nós temos, por exemplo, Ruth, uma moabita que nem era do povo de Deus, mas era uma mulher honrada e fiel, que se mantém ao lado da sua sogra, como uma expressão de gratidão e amor por tudo que sua sogra representa. Ruth é uma mulher agradecida porque a outra nora, ela foi embora, mas Ruth decide que eu vou embora, eu ainda tenho condições de arrumar um marido, de sustentar a minha sogra, não vou deixá-la sozinha. Mulher honrada, mulher de Deus. Nós temos o caso de Sé, uma mulher linda. Como é que eu sei que ela era uma mulher linda? Porque foi feito um concurso de beleza e ela foi a campeã, a Miss, não, um concurso de Miss. O rei mandou dizer: nós precisamos, eu quero uma mulher para substituir a Vasti, mas tem que ser uma mulher linda, uma mulher órfã, criada pelo tio, mas que demonstra uma coragem e uma fé, para ter uma atitude que naquela época ela sabia que se entrasse na presença do rei, sem que o rei a chamasse, ela poderia ser executada ali mesmo, diante do rei. Mas alguém que, por causa da sua fidelidade, por causa da sua coragem, da sua fé, preservou toda a nação de Israel. Só existe os judeus hoje, só existe Israel hoje, porque Deus usou uma mulher chamada Esther. Nós temos também o caso de Ana, uma mulher perseverante, que nunca desistiu dos seus sonhos, uma mulher que creu até o fim que Deus daria um milagre, acreditou que as sentenças que estavam sobre a sua vida não teriam a última palavra, uma mulher que creu no seu sonho, uma mulher que nos ensina a lutar por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente deseja, até o fim, usando as nossas forças. Meus irmãos, nós temos Maria, a mãe de Jesus, uma mulher singular, uma mulher pura, uma mulher humilde, que recebeu de Deus a graça de ser mãe do Salvador, a maior de todas as dádivas que se poderia dar a uma mulher. O ventre dela foi escolhido dentre todas as mulheres do universo para gerar ou para incubar o crescimento do filho gerado pelo Espírito Santo. Mas o que chama a atenção é que essa mulher, apesar desse grande privilégio, quando era no seu cântico, lá em Lucas capítulo 1, ela diz que ela era uma mulher bem-aventurada, não por causa das qualidades dela, mas porque aprove a Deus achar graça, e mesmo ela sendo humilde, mesmo ela sendo alguém insignificante, Deus a escolheu, alguém que demonstra humildade. Não importa o privilégio que a gente tem, a bênção que a gente receba, a humildade precisa ser uma marca da nossa vida. Essa mulher nos demonstra isso. Nós temos também o exemplo de Isabel, a mãe de João Batista, aquela mulher que se mantém numa fé inabalável diante das circunstâncias, porque sabia, era estéril, não tinha condições nenhuma, mas cria que Deus poderia usá-la juntamente com seu esposo para trazer ao mundo aquele que seria o último profeta do Antigo Testamento, um dos homens que prepararia o caminho do Senhor. Nós temos o exemplo de Maria Madalena, uma mulher de fibra que supera o seu passado. De Maria Madalena só se tem as piores notícias, por exemplo, que ela era uma mulher de moral duvidosa. Só o último episódio, ou um episódio marcante registrado a respeito dessa mulher, é que ela era conhecida como aquela de quem foi expulsa 7 demônios. Imagine que você chegar num lugar e alguém diz assim: quem é essa mulher? Essa mulher aí é Maria Madalena, aquela que tinha os 7 demônios. Uma mulher que, apesar desse histórico, apesar desse passado, e apesar do preconceito dos homens em relação a quem ela era, em relação ao que ela tinha feito, ela não se importou com nada disso. Ela se apresenta diante de Jesus e tem a oportunidade, muito provavelmente, sendo ela aquela que quebra o perfume e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos.
Nós temos, por exemplo, a Marta, uma mulher hospitaleira, sempre disposta a servir, alguém que abre a sua casa e que não sabe o que faz para poder servir o mestre e aqueles que estavam com ela. Nós temos o exemplo da mulher samaritana, uma mulher sem nome, nós não sabemos quem é, mas uma mulher sofrida, abandonada, que teve 5 maridos, e muitas pessoas vão dizer, ela era uma prostituta, ela era uma mulher da vida. Deixa eu te lembrar uma coisa sobre a cultura: não eram as mulheres que dissolviam os casamentos, eram os homens. Portanto, essa mulher não é uma mulher de moral duvidosa, ela era uma mulher amargurada, porque os homens a usavam e a desprezavam. Não foi ela que escolheu os 5 maridos, foram os maridos que a desprezaram 5 vezes. E Deus pega essa mulher diante do poço, fala da água que pode suprir a necessidade dela, e impressionantemente, aquela mulher recebe a mensagem, e sem preparo teológico adequado, sem preparo missiológico, aquela mulher sai com ardor missionário e fala do que Jesus fez por ela em toda a Samaria, nos mostrando que para fazer a obra, para proclamar Jesus, não precisa de um preparo teológico, você precisa ter um coração inflamado pelas almas, por compartilhar o Evangelho para outras pessoas. Nós temos mulheres como Lóide e Eunice, a avó e a mãe de Timóteo, mulheres que a Bíblia diz que compartilharam uma fé viva e não fingida. Para um homem que tinha um pai grego, um pai omisso do ponto de vista da lei, mas essas mulheres se encarregaram de criar aquele menino para se tornar um Timóteo, aquele homem tão abençoado, aquele pastor da igreja de Jerusalém. Nós temos Priscila, companheira fiel de Áquila, esposa de Áquila, companheira de fiel, que arrisca a vida para proteger Paulo e manter a pregação do Evangelho na cidade de Corinto, e tantas mulheres. Como as mulheres, quando a gente pensa, por exemplo, na diferença que as mulheres fizeram no Novo Testamento, elas foram peças fundamentais. Eu tenho uma pastoral sobre isso no boletim. Foram essas mulheres que sustentaram o ministério de Jesus, foram elas que estavam de pé ao lado da cruz, quando ele estava sendo crucificado, os homens saíram fora, eram as mulheres que estavam próximas, são elas que estavam lá. Não havia um discípulo, não havia um homem próximo, mas as mulheres estavam lá. Afinal de contas, mesmo apanhando os soldados, mesmo sendo maltratadas, estavam lá até o fim com o mestre. Foram as mulheres as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Foram elas as primeiras a proclamar que Cristo havia ressuscitado. O Senhor apareceu primeiro a elas, antes de Pedro, antes de qualquer homem. Ele se revelou ressurreto às mulheres. Ao longo da história foram elas que se manteram na proa das grandes causas sociais, humanitárias. Poderíamos citar aqui o nome de muitas mulheres que fizeram a diferença nesse mundo. Hoje eu quero destacar uma delas. Eu quero destacar a Débora, uma juíza, a 4ª juíza de Israel. Essa mulher é a primeira e a única mulher que Deus deu a ela a oportunidade de exercer um cargo político, de estar à frente do povo de Israel, num tempo onde as mulheres não tinham voz, mas essa mulher se levanta com coragem, e é ela o instrumento que Deus usa para abençoar o povo. Eu te convido a ler Juízes capítulo 4 comigo, versos de número 1. Juízes capítulo 4, vamos conhecer um pouquinho a história dessa mulher, e eu quero destacar 3 lições sobre ela, que com certeza vai abençoar a sua vida, você que é mulher, e os homens também serão abençoados, se você entender a mensagem de hoje. Depois vocês vão lembrar ou vão saber por que eu estou dizendo isso. O texto diz, Juízes capítulo 4, verso de número 1, o texto diz assim, Juízes capítulo 4, verso de número 1: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Depois de falecer Eude foi o 3º juiz. E nessa época acontecia assim: quando o juiz, que é aquele que estava à frente do povo, morria, o povo voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eles voltavam às suas práticas ruins. Então, verso 2: entregou o Senhor nas mãos de Jabim, o rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete Ragoim.
Clamaram os filhos de Israel ao Senhor. Isso era um padrão deles. Quando o chicote estava estralando, quando a coisa estava feia, então eles se voltavam, eles clamavam ao Senhor, reconheciam os seus pecados. E olha o que acontecia: clamaram ao Senhor os filhos de Israel, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Quanto tempo durou a opressão? 20 anos. Durante 20 anos o povo estava sofrendo. E o chefe do exército, Cícera, era alguém que tinha 900 carros de ferro. Isso só para dizer do poderio militar desse homem. Então a nação de Israel estava sendo subjugada e pensando assim: o que vamos fazer? Olha o poderio desse homem. Mas eles então se arrependeram. E olha só o que aconteceu, o verso de número 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Olha quem julgava Israel naquele tempo: uma mulher. Verso de número 5. Ela atendia debaixo da palmeira, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Ou seja, era essa mulher que decidia, era ela que era ouvida, ela era que resolvia as causas, era a mulher que decidia as coisas. Verso de número 6. Mandou ela chamar a Baraque, o filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse: olha só, a mulher dando recado ao chefe dos exércitos de Israel. Olha o que ela disse: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Gizom, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Verso 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo. Olha que interessante. Ela disse assim: Deus já deu a vitória, Deus já deu a ordem, pega 10 homens e vai, Deus vai dar a vitória. Olha o que o Baraque, o chefe do exército, disse assim: é o seguinte, se você for com a gente vai. Interessante, né? Homem corajoso está aqui. Se você for com a gente vai. Então Baraque lhe disse: se fores comigo eu irei, porém se não fores comigo não irei. O que ele está dizendo? Não importa o que Deus mandou, se você não estiver com a gente não vai. Olha o respeito, olha a figura que essa mulher tinha, a ponto do chefe do exército, 10.000 homens, dizer o seguinte: se essa mulher estiver com a gente vai. Se ela não for, mesmo que Deus tenha falado, a gente não sai daqui. Respondeu, verso 9: respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. O que ela está dizendo? Ela é o seguinte: eu vou com você, mas por causa da sua covardia, porque você não se colocou no seu lugar, Deus vai dar a vitória, mas não vai ser pelas suas mãos, vai ser pela mão de uma mulher. E vai ficar registrado na história que Deus usou uma mulher para libertar o seu povo. Verso de número 10. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com eles, senão eles não iam. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, o sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera, que era o chefe do exército inimigo, convocou todos os seus carros. Veja, já estava lá, estava o Baraque, 10.000 homens, a Débora, e aí Cícera soube e disse assim: o seguinte, é guerra, mas eu não vou com qualquer pessoa não, eu vou com todos os meus carros, com todos os meus exércitos. Verso de número 13. Cícera convoca todos os carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete Ragoim, para o ribeiro de Gizom. Então disse Débora a Baraque:
olha só, verso 14: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele, e o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio da espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Verso 16: mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete Ragoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio da espada, sem escapar sequer um. Mas, verso de número 17: porém Sísera, o chefe, o líder, o cara, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Éber, o queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, meu senhor, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta, dizendo: pode entrar, fica aqui. Colocou ele na cama, colocou uma coberta, e ele achando que estava tudo bem. Então ele disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque eu tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele disse mais: ponte à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: o que alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele. Ele cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim ele morreu. Meus irmãos, essa história é uma história muito intrigante, porque é uma história incomum. Imagine para vocês como foi para o povo de Israel ter que engolir essa história. Imagine que no registro, todas as vezes que eles iam ler a lei, eles tinham que se lembrar que foi a coragem de uma mulher que libertou o povo, e que um chefe dos exércitos de Israel, com 10.000 homens, não tiveram coragem de sair do lugar, enquanto uma mulher não se levantou e disse: eu com vocês. E Débora, meus irmãos, é uma mulher diferenciada, porque ela era uma mulher que ela era alguém por meio de quem Deus falava. A Bíblia diz que ela era profetisa, ela julgava Israel, ou seja, era aquela mulher que eles recorriam. E olha só, são 20 anos de escravidão. Para você se familiarizar com esse tempo, antes da gente entrar aqui nas lições, o período dos juízes é conhecido na história bíblica como o período mais triste, o período mais lamentável da história. São 350 anos em que se cumpre um ciclo muito ruim. Que ciclo era esse? O povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Deus levantava uma nação para castigá-los. Eles sofriam. No meio do sofrimento, eles se arrependiam dos seus pecados. Deus levantava um juiz, dava uma vitória sobrenatural, e enquanto esse juiz estava vivo, o povo servia a Deus. Quando esse juiz levantado por Deus morria, o povo voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus levantava uma nação para castigá-los. Então eles sofriam. Depois, no meio do sofrimento, eles clamavam a Deus, se arrependiam dos seus pecados. Deus levantava um juiz, e toda a nação voltava-se para o Senhor. Quando esse juiz morria, eles voltavam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E assim foi por um período de 350 anos. Nessa época, era uma época em que a Bíblia diz que não havia rei, cada um fazia o que estava na telha. Nesse momento, de todos os juízes que julgaram Israel, só Débora foi a única mulher que teve o privilégio de ser levantada por Deus para ser juiz. E ela teve um particular interessante. Por quê? Porque tudo isso que aconteceu
era para ter acontecido pelas mãos de Baraque. Deus ia usar Baraque, mas Baraque não teve coragem. Baraque não assumiu o seu lugar. Então Deus vai e diz assim: eu vou libertar o povo, mas não vai ser pelas mãos de um homem, vai ser pelas mãos de uma mulher. Não para que fique escandalizado, como se a mulher não tivesse esse poder, mas para que fique registrado que quando os homens são omissos, que quando os homens não ocupam seus lugares, Deus levanta mulheres para fazer a diferença em lugares que outrora deveriam ter sido liderados por homens, não porque eles são os mais inteligentes, não porque eles são os mais fortes, não porque eles são os mais capazes, mas porque uma mulher, ainda que ocupe a posição de liderança, pela sua capacidade, ela pode fazer, mas não é esse lugar que Deus a colocou, e por conta disso, ela nunca vai se sentir totalmente cuidada, satisfeita no lugar de líder. Veja, eu trabalho com casais, eu sou terapeuta clínico de casais e famílias. Uma das coisas que eu tenho visto, inclusive foi tema de uma das palestras que eu dei essa semana para os homens, lá na Igreja Batista da Graça, o papel do homem em casa, o papel do homem na sociedade. E aí, uma das coisas interessantes, se formos trabalhar lá com os homens, é que as mulheres muitas vezes lutam para ter o papel que Deus deu aos homens. E quando elas ocupam esse lugar, elas não se sentem satisfeitas. Por quê? Porque não era para elas estarem lá. Elas estão lá porque a carteira de liderança ficou vaga. Os homens não honraram o seu papel. E aí elas saem do lugar de serem cuidados para cuidar. Elas saem do lugar de serem protegidas para proteger. Elas saem do lugar de serem mulheres que deveriam estar sendo auxiliadoras para serem as cabeças. E aí o que acontece? A coisa vai caminhando. Porém, o homem perde muito por não ocupar o seu lugar. E essa história é uma história interessante, porque mesmo depois de receber a palavra do Senhor, mesmo depois de receber uma palavra de Deus, Baraque não teve coragem de ir ao campo de batalha sem que uma mulher o acompanhasse. Às vezes, meus irmãos, essa história parece engraçada, mas tem muitos homens que são assim. Não vão no médico se a mulher não for comigo. Vão resolver alguma coisa, ela fala assim: vai comigo, mas eu tenho que trabalhar. Ou não, mas se você não for, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Então, há papel das mulheres muito fundamental. Meus irmãos, essa história, mas eu quero destacar 3 lições. 3 lições para as mulheres, especialmente. Mas que, se você, mulher, entender essas lições, você vai abençoar muito a vida dos homens da sua vida. Você vai abençoar muito este mundo entendendo isso. A primeira lição que eu quero compartilhar dessa história é que a ação de Deus não se limita, nunca se limitou aos homens. Deus nunca disse que apenas usaria os homens. O fato de Deus colocar o homem na liderança, ou o homem como cabeça, não significa que Deus não possa usar as mulheres. Deus não está limitado ao gênero, Ele usa quem Ele quiser. Isso é tão importante, porque às vezes as mulheres nas casas, na igreja, em situações, se sentem tão fracas. Mas eu sou uma mulher, como é que eu posso resolver o problema aqui de casa? Mas eu sou uma mulher, como é que eu posso orientar os meus filhos? Meu marido não está comigo, ele não está me dando assistência. Deixa eu te dizer, Deus pode usar quem Ele quiser. Deus usa as mulheres, e não só quando os homens se omitem. Deus usa as mulheres em qualquer momento. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quiser. Deus não está atrelado aos homens, basta estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus e disposto a descruzar os braços e fazer a diferença, que Deus usará você. Como Deus usa as mulheres nas igrejas, como Deus usa as mulheres nos ministérios, como Deus usa as mulheres no campo missionário. Por quê? Porque Deus usa tanto homens como mulheres. A bênção de Deus, o favor de Deus não está atrelado ao gênero. Não é porque eu sou homem que Deus vai me usar. Deus pode usar minha esposa, Deus pode usar a minha mãe, Deus pode usar as mulheres. E por que Deus pode usar as mulheres? Porque o favor de Deus não está restrito aos homens.
Muitas vezes, inclusive, Deus usa as mulheres, até antes de usar os homens. E Deus usa as mulheres, porque Deus usa aquele que está disposto a fazer a diferença, seja homem ou mulher. Então, fique com isso no coração. Deus sempre vai usar aquele que estiver disposto a fazer a diferença, a ouvir a voz do seu Espírito e a seguir o caminho que deve andar, seja homem ou seja mulher, seja numa casa, seja numa igreja, seja em qualquer circunstância. Se você estiver disposto a fazer a diferença, descruzar os braços, não importa se você é um homem ou uma mulher, Deus vai te usar. Débora voluntariamente se revolta contra a situação, são 20 anos de sofrimento, e ela se deixa ser instrumento de Deus para falar ao povo uma mensagem de esperança, em um tempo de crise, de perseguição, de omissão. Ela se agiganta diante de homens covardes, sem fé e sem visão. O que me chama a atenção dos irmãos desse texto, é que ela olha em volta, são 10 mil homens, do exército de Israel, um general, todo mundo com medo. Essa mulher poderia ter olhado assim e dizer assim, é com eles, né? Todos nós estamos sofrendo, mas é os homens. Os homens têm que fazer alguma coisa, os homens têm que resolver a parada, são os homens que têm que lidar. E de fato, meus irmãos, eu não estou dizendo que não era responsabilidade dos homens. Se Baraque tivesse levantado e dito, eu vou, o Senhor falou, então eu vou, Deus teria dado vitória. Olha o que Débora disse: Deus pretendia dar vitória por intermédio de você, mas por conta da sua atitude, Ele vai tirar de você a honra da vitória. Deus quer usar, meus irmãos, a gente, e às vezes você fica esperando o marido, você fica esperando o homem da casa resolver as coisas, não com um ato de submissão, mas com um ato de impotência. Não, se ele não fizer, ele tem que fazer. Se ele não fizer, deixa eu dizer uma coisa para você: se o seu marido não faz culto doméstico, faça você. Se ele não é alguém que conduz a sua família no caminho que tem que andar, deixa Deus usar você. Se ele não quer vir à igreja, venha você. Porque Deus usa quem está disposto a ser usado, tanto homem como mulher. E nessa geração que estamos vivendo, eu não estou dizendo para você tomar a frente do seu marido. Eu estou dizendo, às vezes ele está dormindo, às vezes ele está incomodado. Deus quer dar vitória sobre a sua família, para a sua igreja, no seu ministério. E você fica esperando ele se despertar, quando na verdade Deus pode usar você. A mensagem do texto não é uma mensagem de insubmissão, mas é uma mensagem de alguém que, olhando a necessidade, diz: eu não vou ficar de braço cruzado com esse monte de homem covarde, com esse monte de homem. Por quê? Porque a força da vitória não está no braço masculino, a força da vitória está no braço divino. Então esse braço pode ser usado em favor dos homens, mas também em favor das mulheres. Não aceite as coisas que não são ou não são como deveria, só porque você é mulher. Eu sou mulher, né? Tem que aceitar essas coisas. Não aceite. Dobre o seu joelho, fale com o Senhor. Deixe Deus usar você na sua casa. Porque o Espírito Santo não vai fazer você ocupar o lugar do homem, vai fazer você ser um instrumento para que a vitória de Deus chegue na sua casa, mesmo quando o homem é omisso, mesmo quando o homem não assume o seu lugar. Deus quer usar as mulheres para fazer diferença nesse tempo e na igreja, neste mundo, principalmente porque esse também é um tempo em que os homens não estão se apresentando. Veja, por exemplo, você vai para as universidades. Eu passei, estava vindo lá de Belém do Matarazzo, onde aparecem os homens, eu passei ali, e a igreja fica na Cultura Sul. Quando eu passei na Avenida São Miguel, eu passei em frente ao ponto da Unisul. E eu quase que paro o carro para tirar uma foto. Mais de 100 mulheres. Tinha uns gatos pingados. De homem. Um na frente, outro ali, outro ali. Uns 4, 5 dava para contar os dedos. E contar as mulheres. Fazendo o quê? Vindo da onde? Da universidade.
Enquanto os homens estão jogando videogame, empinando pipa, assistindo futebol, as mulheres estão estudando. E aí depois diz assim, mas é a vida, né? É a vida, é a vida. Deus pode usar você para fazer a diferença. Não olhe para você e diz assim, eu sou mulher. Deus usa os homens. As mulheres lá. Cheguei aqui na semana. Quando eu cheguei, estava lá Simone, estava Elaine, um balde de tinta, colocando as coisas lá. Eu falei, vocês vão fazer esse negócio? Vamos pintar a sala. Meus irmãos, em tempos em que Deus não pode contar com homens, porque muitos homens estão se escondendo, muitos homens estão se acovardando. Deus levanta as mulheres, não para desonrar os homens, mas para que essas mulheres sejam uma expressão de que Deus não cruzou os braços, e de que Deus pode dar a vitória para quem Ele quiser, porque, como eu falei, a vitória de Deus nunca esteve atrelada ao braço masculino, a vitória de Deus sempre esteve atrelada ao braço divino, e esse braço está a favor tanto de homens como de mulheres. A segunda lição que eu aprendo aqui no texto é que o respeito, escute bem, olha que importância isso. O respeito e a autoridade não é uma questão de gênero, mas uma questão de caráter e posicionamento. Respeito e autoridade não é uma questão de gênero, é uma questão de caráter e posicionamento. Escute bem, Débora era respeitada e ouvida por todos, não pelo fato dela ser mulher, mas pela sua integridade, porque era a boca de Deus, instrumento que o Senhor usava, por meio dela, por meio da sua instrumentalidade e do seu exemplo de fé e coragem, é que o exército teve a disposição de sair para a batalha. Ninguém questionava o fato dela ser mulher, ninguém dizia, mas é uma mulher. Pelo contrário, suas palavras, seus conselhos, suas sugestões eram recebidos, não porque ela era uma mulher, mas porque era falada da parte de Deus. Por isso, se as mulheres cultivarem a comunhão com o Senhor, se forem sensíveis à voz do Espírito Santo, se forem cheios do Espírito e da palavra, nenhum homem vai questionar sua autoridade. Pelo contrário, lhe darão todo o respeito que você deseja e que você merece. Hoje a gente vive num mundo onde as mulheres, muitas delas, são tratadas como objetos. Não porque são mulheres, mas porque são mulheres sem posicionamento, são mulheres sem respeito, são mulheres sem autoestima, ou são tratadas pelos homens. Mulher filé, mulher belã e tantas outras coisas estão dizendo que, e elas mesmas que se intitulam mulheres para serem usadas, mulher melancia. O que está dizendo? Mulheres que não se dão respeito. E aí elas vêm dizer o seguinte: mas os homens não me respeitam, mas fulano de tal está fazendo entrevista, fulano de tal colocou a mão no meu seio, mas fulano de tal, respeito que essas mulheres se dão. Não estou dizendo que o homem tem direito de fazer nenhuma dessas coisas, mas veja, olha, não era hoje não, que as mulheres têm direito, que tem uma série de coisas, que tem lei Maria da Penha e outras leis. Naquela época a mulher não tinha respeito nenhum, mas todo mundo, 10 mil homens do exército, não era homens comum, os soldados, o chefe do soldado comia na forma da mulher, não porque ela era uma autoritária, mas era porque ela tinha a autoridade de Deus, ela ouvia Deus. Num tempo em que os homens não ouviam a voz de Deus, essa mulher sensível, ela ouvia a voz de Deus, ela era íntegra, o que ela falava era lei. Por quê? Porque ela era respeitada pelo seu caráter, pelo seu posicionamento. Quando você que é a mulher cultivar o seu relacionamento com Deus, se tornar a boca de Deus, os homens vão te ouvir, as pessoas vão te respeitar. Porque tem gente que é assim porque eu sou mulher. Não é assim porque você não tem sabedoria, é assim porque você não é boca de Deus, é assim porque muitas vezes você não tem um posicionamento como deveria. Não é porque você é mulher, porque nessa época aqui, se tem uma coisa difícil, é essa época aqui. Um contexto totalmente machista, sem nenhuma mulher não tinha direito nenhum.
Mas essa mulher se levanta e todo mundo tem que ouvir, todo mundo tem que obedecer, todo mundo tem que dar ouvidos. Por quê? Porque ela ouve a Deus. Quando você ouve a Deus, quando você tem sintonia com Deus, não importa se o pastor é homem, se o líder é homem, se o diácono é homem, não importa quem quer que seja, vai te dar ouvidos. Por quê? Porque a tua autoridade não é do teu gênero, a tua autoridade é do Senhor do Universo, que está usando você para fazer a diferença. Então Deus usa. Mas Deus pode usar uma mulher no corpo? Pode usar uma mulher onde Ele quiser. A autoridade é dele. Meus irmãos, muitas mulheres se esquecem disso. Você não será respeitado porque você é homem ou mulher. As mulheres são respeitadas por causa do seu posicionamento, por causa do seu caráter. A Bíblia diz no livro de Provérbios, o provérbio de número 31, fala da mulher virtuosa. Aquela mulher tinha um caráter tão ajustado que quando ela chegava na cidade, os homens batiam palma, os homens reconheciam a autoridade daquela mulher. Por quê? Porque ela era mulher? Não. É porque ela, além de ser mulher, ela era inteira, ela era trabalhadora, ela era uma mulher honrada. As pessoas muitas vezes não respeitam você, não é porque você é mulher, é porque você não sustentou a sua autoridade na força do seu caráter e da sua comunhão com Deus. É isso que a Bíblia ensina. E por último, irmãs queridas, Deus usa as mulheres, escute bem, mulheres valorosas, como instrumentos de inspiração e encorajamento dos homens, a fim de que a missão do Senhor seja cumprida. Deus usa mulheres valorosas como instrumento de inspiração e encorajamento dos homens para que a missão do Senhor seja confiada ou seja cumprida. Débora chama Baraque, o chefe do exército, e dá um recado do Senhor a ele e se propõe a ir com ele a fim de encorajá-lo a cumprir a sua missão. Aqui encontra-se o papel mais glorioso de uma mulher. Escute bem, ela recebeu de Deus a palavra, ela tinha autoridade, mas na hora do exército ela fala assim: eu vou te acompanhar, mas você não vê ela lutando, você não vê ela pegando a espada. Ela foi para quê? Ela foi para inspirar, ela foi para encorajar, para que Deus cumprisse a sua missão através das mãos dos homens. Deixa eu dizer uma coisa aqui para as mulheres. A maior missão de uma mulher é encorajar os homens a que, através disso, desse encorajamento, dessa inspiração, a vontade de Deus seja cumprida para a família, a vontade de Deus seja cumprida para a sociedade. Quando Deus criou a mulher, olha a palavra que veio sobre a mulher: não é bom que o homem viva só. Eu vou fazer quem? Uma auxiliadora. A palavra hebraica é uma palavra rara, a palavra razão. É uma palavra que ela é usada 9 vezes na Bíblia, sendo 7 vezes usada para se referir ao favor e o auxílio do Senhor ao seu povo. É a palavra auxiliadora. Auxiliadora não é alguém que está ali de step, não é alguém que está ali de menos bom, como se fosse uma atriz ali auxiliar. Não, auxiliadora significa aquela sem a qual o homem jamais cumprirá a missão que Deus lhe deu. Débora é uma mulher poderosa, Débora é uma líder, Débora é uma mulher de Deus, mas ela entende que a maior missão dela, ela vai ao campo de batalha não para lutar, não para pegar a espada, ela vai para inspirar, ela vai para encorajar. Talvez o grande problema hoje das mulheres é que Deus deu poder a elas, Deus deu sabedoria a elas, mas elas usam para criticar, para pisar. Em nenhum momento Débora diz assim: tu é um covarde. Você, traz os homens aí, traz os 10 homens aí, esses 10 homens aí, chegar, você não quer dizendo assim: vocês são um Zé Ninguém, vocês não honram essas calças que vocês vestem. Eles não usam calças, vocês não honram essas espadas. Eu vou chegar lá e vou desbancar o exército. Não, sabe o que ela faz? Vocês são o exército do Deus vivo. Você é o general do Senhor.
Só que tem uma coisa: você está com medo. Deus vai me usar para te encorajar, para que a vontade do Senhor seja feita, para que a missão de Deus seja feita. Deus usa as mulheres para levantar os homens covardes. Deus não usa as mulheres para pisarem nos homens covardes. Deus não usa as mulheres para desonrá-los, nem para criticá-los, nem para acabar com eles. Deus usa as mulheres para levantá-los. Olha que missão poderosa e gloriosa de uma mulher que é casada. Sua missão não é pisar no seu marido, não é envergonhá-lo diante dos outros, mas é ser um instrumento de coragem, de incentivo, para que esse homem entenda a vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério. Aqui Débora não ficou criticando, acusando, jogando no rosto de Baraque os seus erros, a sua covardia. Pelo contrário, disse: eu vou com você para que te encorajar, para te inspirar. A lição preciosa aqui é que a mulher, ao perceber que seu marido e que os homens da sua vida não estão alinhados aos propósitos de Deus, coloque-se como encorajadoras, como boca de Deus, para alertá-los, para inspirá-los, a fim de que eles cumpram a missão. Porque quando os homens cumprem a missão, quando eles se levantam para a batalha, e Deus dá vitória a todos. Tem mulheres que acham: não, eu tenho que esse homem não vale nada, não presta para nada, é um zero à esquerda. Você pode ser uma mulher poderosa, você pode ser uma mulher cheia de talentos, inteligente, cheia de cursos, mas tudo isso você deveria usar para inspirar. Sabe por quê? Porque se você pisar no seu marido, se você pisar nos homens da sua vida, sabe o que vai acontecer? Você pode até ter destaque, mas você nunca vai se sentir realizado, você nunca vai se sentir completo, porque no final das contas, quando você olhar para o lado e tiver uma banana convivendo com você, você vai olhar para ele e vai dizer assim: eu resolvo tudo, eu faço tudo, essa casa construída, porque eu pus a mão na massa. E aí? Aí você vai se sentir infeliz, você não vai se sentir amada, você não vai se sentir aquela a destaque. Pelo contrário, sabe por quê? Porque por mais que você lute para ocupar um lugar que não é seu, quando você chegar lá, você vai descobrir com lágrimas que não era lá que você deveria ir. Você deveria ser instrumento de Deus para que o teu marido chegasse lá. Porque quando ele estiver lá, tudo fica no lugar, e tudo que Deus estabeleceu é perfeito. Eu estou aqui defendendo aqui o machismo. Sabe o que eu estou defendendo? Eu estou defendendo o que Deus estabeleceu. Porque se eu fizer uma pergunta para você, eu sei que a resposta é sim. Você acredita que Deus sabe o que faz, sim ou não? Sim. Você acredita que Deus não erra, sim ou não? Acredita que Deus não erra? Claro que eu acredito. Você acredita que o jeito de Deus é melhor, sim ou não? Sim. E qual é o jeito que Deus estabeleceu? O homem vai lutar. É o homem que vai pegar a espada. O homem que vai estar na linha de frente. Só que tem uma coisa: onde estão as mulheres? Esses frouxos, esse general, isso aí é um covarde. Isso aí é um covarde. Quase que eu falo a palavra. Você não vê? Sabe o que Débora está falando? Gente, vamos levantar. Que história é essa aí de os caras vêm com 900 carros de ferro? E daí? E daí que eles vêm com 900 carros de ferro? Você é aquele que Deus escolheu. Deus vai dar vitória por meio das suas mãos. A única coisa que eu quero te alertar é que a honra da vitória não vai ser sua, porque você pisou na bola com Deus aí. Mas é uma mulher encorajadora. A omissão das mulheres em determinados momentos, principalmente em épocas de crise, de falta de iniciativa masculina, custa muito caro para a família, para a igreja, para a obra de Deus como um todo. Lembre-se, a Bíblia diz: o homem é a cabeça da mulher, mas isso não significa que a mulher não possa usar a sua para que a cabeça do homem funcione. Por isso, eu quero terminar a minha reflexão dizendo o seguinte: hoje, merecidamente, nós erguemos a Deus o nosso tributo de gratidão pelo Dia Internacional das Mulheres. O meu desejo como pastor, como homem também,
Porque pastor também é homem, né? Pastor. O meu desejo é que em nosso meio se desperte mulheres como Déboras, que em nossas casas Deus use mulheres como Déboras, encorajadoras, inspiradoras, mulheres poderosas e que não usem o seu poder para pisar nos seus maridos, mas usem o seu poder, a sua sensibilidade, a unção que Deus lhe deu para colocar os homens nos lugares que Deus preparou para eles, a fim de que a vitória chegue na sua casa, a fim de que a vitória chegue nesse mundo. Meu desejo é que as mulheres possam ser como ela, à frente do seu tempo, que sejam bocas de Deus, encorajadoras e sábias, que se destaquem em qualquer lugar, em qualquer tempo, que conquiste seu espaço, não por conta de uma greve ou por conta de briga e violência, mas que conquiste o seu espaço com autoridade, humildade, doçura, que vem da parte do Senhor, e que sirvam como instrumentos de Deus a inspirar homens para que cumpram o propósito que o Senhor estabeleceu nesse mundo. Algumas pessoas, e eu termino com isso, dizem o seguinte: já reparou que as mulheres estão perdendo a doçura? Porque as mulheres associaram a doçura, a sensibilidade, a feminilidade, a fraqueza. Então muitas mulheres são brutas, muitas mulheres são insensíveis, muitas mulheres não são dóceis, só que elas não percebem uma coisa, que um homem é o seguinte: toda vez que uma mulher bate de frente com o homem a trata como se fosse um outro homem. E aí entra o processo de competição. E o homem, quando não consegue vencer, ele se empurra, ele se afasta. Mas olha só, o que é doçura então, pastor? Essa coisa que a gente tem no feminino, o que é isso? Isso é um poder que Deus deu às mulheres. Para quê? Para dobrar os homens sem que eles percebam. É uma maneira que Deus deu a você para dobrar o seu marido sem que ele perceba. É através da doçura. Mas porque as mulheres perderam essa sensibilidade, essa sabedoria, sabe o que elas estão fazendo? Medindo forças. Deus não chamou vocês para isso. Mulheres, sejam à frente do seu tempo, sejam encorajadoras, sejam mulheres que ouçam a Deus. E quando vem a omissão masculina, não use isso contra eles, pelo contrário. Sejam inspiradoras, sejam encorajadoras. Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Deus vai dar vitória, o seu lar vai ser uma bênção, a sociedade vai ser uma bênção, e o marido que está do seu lado vai olhar para você e dizer: muitas são as virtudes das mulheres, mas essa que eu tenho dentro de casa excede o valor de todas elas. Que o Senhor as abençoe. Parabéns.